Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula, a hora que você estiver assistindo. Aqui quem está falando é o professor Jefferson. Opa! Professor Jefferson, professor de História do Brasil, como você nunca viu. Na verdade, você já viu várias vezes, porque pense numa história para repetir o passado, né? Então, mas isso se dá porque a gente não conhece o nosso passado. Então, ao conhecer a nossa história, nós estamos mais conscientes dos processos em que estamos inseridos e aí podemos participar de uma maneira mais ativa, né? Vamos seguindo a nossa preparação aí para a prova do Enem, que cada dia mais vai se aproximando. Vamos aí vencendo a República Populista, também conhecida como Quarta República ou República Liberal Populista, certo? Vocês podem encontrar essas nomenclaturas aí no material de vocês. Hoje nós iremos estudar um governo relativamente curto, mas que é uma permanência, né? E é uma grande característica, é uma grande viga mestra que sustenta a política brasileira desde 1930, que vai ter grande influência até 1964 no golpe militar, que vai ser Getúlio Vargas. Então nós vimos que Vargas exerceu a presidência, né, o poder entrando a partir do golpe de 30, em 1930, sendo deposto em 45, mas quando é deposto, ele não vai para exílio, ele não é preso, mas ele vai ser senador da República, eleito pelos estados de, de Rio Grande do Sul e São Paulo, se eu não me engano. Ou foi Minas, agora me foge a memória, né? Mas foi eleito por dois estados e ficava alternando o trabalho e o descanso na sua casa no Rio Grande do Sul. Durante esse período em que ele foi senador, ele prepara o caminho, obviamente, para retornar ao poder, agora, como ele mesmo dizia, nos braços do povo. E aí, por isso, você pode encontrar esse período como segundo governo de Vargas ou governo democrático de Vargas. Show? Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse momento da raposa política brasileira, um dos políticos mais astuciosos da nossa história. Então, eu reservei aqui para vocês, para nós iniciarmos a nossa discussão, dois trechos de discursos de Vargas que mostram elementos presentes na sua política e na sua retórica que vão, obviamente, permanecer agora nesse retorno dele ao poder. Obviamente que ele vai se distanciar da figura de ditador que ele era, né? E vai associar a sua imagem em seus discursos, na estética do seu discurso, principalmente a aquele provedor, ao pai dos pobres, à legislação trabalhista, né, e às conquistas sociais dos trabalhadores. Então, o trabalhismo de Vargas vai estar muito presente dentro dos seus discursos. Vamos ver aqui o que a Maria Celina Soares da Araújo ela trouxe como um trecho de um discurso da campanha de Vargas. Ele diz assim: a criação de novos hábitos políticos, reclamada insistentemente pela opinião pública, dar-se-á pela presença efetiva do povo no trato e na solução dos problemas nacionais. Presença efetiva do povo. Somos uma nação de economia ainda onerada por condições semicoloniais, em que a riqueza de possibilidades naturais contrasta com a pobreza do homem. Então, percebam como o discurso populista de Vargas é muito presente, né? Então, o poder, né, estaria no povo, né? Essa presença efetiva do povo, característica aí dos políticos populistas, né? Que não tem uma prática de domínio, de coerção do voto, como era presente na política do café com leite, no coronelismo,
que vão permanecer, o coronelismo principalmente no campo, mas vai haver outras formas de cooptação, né, de voto, de apoio popular, que vai se dar mais agora pelo convencimento. E aí esses discursos, né, de Vargas como esse principal expoente do populismo brasileiro desse contexto, vai sempre, né, se destacar. E é presente também a questão de que a economia, né, atribui à economia sempre esse caráter de explorado, né, de explorado por potências externas, né? Então nós seríamos uma economia ainda onerada pelo capital por condições semicoloniais. Então ainda haveriam algumas potências imperialistas, né, que nos exploravam e que nós precisaríamos ter autossuficiência para explorar as nossas riquezas naturais e haver uma distribuição mais justa da riqueza. Quando ele é eleito, Vargas, né, Vargas é eleito, no seu discurso no 1º de maio de 51, ele diz o seguinte, que é a foto que está aqui ao nosso lado, ele diz o seguinte: trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 anos de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Então, Vargas atribui a ele esse papel de defensor do povo, de defensor dos interesses do povo, né, de promotor do bem-estar dos trabalhadores. Então, percebam como a linha de discurso de Vargas se apropria sempre desse caráter paternalista, né, assistencialista, pai dos pobres, sustentado ali principalmente na legislação trabalhista e o bem-estar social dos trabalhadores. Show? As eleições de 51, né, Dutra ele termina seu mandato e aí vão iniciar novas eleições. Se cria, né, ali nos bastidores políticos uma grande discussão sobre a sucessão, de quem iria suceder Dutra, e se tenta fazer vários combinados, né? Dentro do PSD vai ter várias tensões porque Vargas tinha sido eleito senador pelo PSD, mas o PSD era o partido de Dutra, né? E havia uma intenção de fazer um outro sucessor. Minas Gerais, o PSD mineiro, ele vai meio que pesar a mão para que a sucessão da Dutra fosse de um membro do PSD mineiro. Então, por isso, Vargas vai migrar para o PTB. Lembrando que os dois partidos aí surgem com Vargas, né? E aí, quando Vargas vai para o PTB, se diz que Vargas apoia Vargas. E aí, Vargas sai candidato pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, partido de base sindical, né, muito forte, e aí Vargas é inconteste no PTB, né? E as eleições de 51 é marcada, né, por toda a campanha, né? Temos também o Eduardo Gomes, né, que sai pela UDN novamente, que já tinha saído contra o Dutra. E um elemento interessante, né, dessa campanha de 51 que eu trouxe para vocês é a marchinha de carnaval que serviu como jingle da campanha de Vargas, né? Toda campanha tem as músicas dos candidatos, né? E na de Vargas não ia ser diferente. E aí ele tem esse jingle que é o Retrato do Velho, uma marchinha de carnaval. E para eu não cantar para vocês, não estragar aí o ouvido de vocês, eu trouxe aqui o videozinho, né, para a gente escutar a musiquinha. Show? Vamos escutar um pouquinho. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente
trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Então, olha só, né? O sorriso do velhinho faz a gente se animar, faz a gente trabalhar, né? Então, percebo, né? Também dentro do jingle de Vargas sempre existe essa relação de Vargas com o trabalho, com o trabalhador, né? Então, bota o retrato do velho outra vez no mesmo lugar. Então, traz Vargas de novo, porque o sorriso dele faz a gente trabalhar, né? Então, até nesse jingle a gente vê essa relação que é poderosíssima, né, gente? Então, Vargas, naquele mesmo discurso de 51, de 1º de maio de 51, ele diz, né? Trabalhadores do Brasil, não me elegi sobre a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Uma permanência, né, desse discurso de Vargas que tenta se desvencilhar de grupos políticos e se atribui a uma relação direta dele com o povo, com as massas populares. Característico de um discurso populista, né? Não tem um partido, eu sou do povo, né? Então, o que caracteriza, né, as eleições de 51, do ponto de vista de Vargas, é um discurso democrático, né? Então ele vai, como eu já disse, né, de se desvencilhar da figura de ditador e se aproximar mais do caráter democrático, fazendo inclusive algumas alianças com lideranças locais. Aí nós destacamos a aliança com Adhemar de Barros, uma liderança paulista do partido PSP, Partido Social Progressista. E é desse partido, do PSP, que vai vir o vice-presidente de Vargas, que está ali na frente, né? Que é o Café Filho, ex-goleiro do Alecrim, né? Mas muito ligado ao sindicalismo aqui, que iniciou sua carreira aqui no Rio Grande do Norte, e chega, né, como candidato a vice-presidente, lembrando que aí nesse momento as eleições eram diretas tanto para presidente quanto para vice. Então havia a competição, né, para ser eleito para presidente e ser eleito para vice-presidente. Vargas vai ser eleito para presidente e Café Filho vai ser eleito para vice-presidente na mesma chapa, né, de Vargas. Então Vargas sai candidato ao PTB, ele defende políticas de bem-estar social com 2 pontos principais, que é a ampliação dos benefícios para os trabalhadores, e aí lembrando, né, benefícios. A nossa formação cidadã, ela vê essa legislação trabalhista, né, ela entende, na verdade, essa legislação trabalhista como benefícios. E muitas vezes os nossos políticos passam para nós como isso, como benefícios e não como direitos, né? Então, a ampliação desses benefícios, lembrando que, gente, a consolidação das leis trabalhistas, essas leis trabalhistas, elas sempre vão ser voltadas para o homem, o trabalhador urbano, operário das fábricas, né? O trabalhador que está na cidade. O trabalhador rural, ninguém toca. E aí é uma grande permanência do poder dos grandes proprietários de terra. Inclusive, quando a gente retira, né, o voto do analfabeto, aí na década de 50 nós tínhamos ainda 55% de analfabetismo no Brasil. E grande parte dessa população analfabeta está no campo, né? Então a gente vê ainda um grande poder dos proprietários de terra ainda, né, nesse momento da nossa história. E a gente vai ver na frente, né, principalmente quando a gente chegar em João Goulart, que os trabalhadores do campo eles vão começar a se organizar, o governo vai começar a postular direitos sociais aos trabalhadores do campo, e aí o bicho vai pegar, né? Se o bicho já começa a pegar aqui, lá em Jango é que o negócio vai ficar tenso. Vargas é eleito com 48,7% dos votos, né, com a mão nas costas. O seu vice é Café Filho. E
Após a sua eleição, o partido, né, a União Democrática Nacional, a UDN, que vai ser a sua principal oposição, vai tentar impugnar a eleição do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que, segundo a lei, eles teriam a lei diria, né, que para ser eleito teria que ter a maioria absoluta dos votos. E 48,7% não era a maioria absoluta dos votos, não era mais do que 50%. Então, por isso, deveria haver a impugnação e a convocação de novas eleições. O TSE não vai aprovar essa denúncia, né, essa tentativa de impugnação e ah, vai nomear, né, ratificar a eleição e a posse de Vargas e Café Filho como presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente, no dia 18 de janeiro de 1951, ok? E aí nós vamos entrar propriamente no governo de Vargas e as suas características, certo? Vargas, nesse mesmo discurso de 1º de abril de 51, ele ainda disse: "E juntos haveremos de reconstruir um Brasil melhor, onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro." Então, a questão da segurança econômica atrelada à justiça social, né? E o bem-estar. Então, esse discurso, né, populista, próximo pelo menos no discurso, a atender às necessidades do povo, mas que a gente vai ver como é que vai acontecer. Um elemento interessante da política econômica que a gente vê pouco nos materiais, mas aí que eu trouxe para vocês, a gente vê pouco porque esse plano ele não foi efetivado. Mas ele mostra um pouco dos vieses, né, que cortam ali a política econômica de Vargas, né? Então, logo no início do seu governo, vai haver um plano econômico chamado Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, também conhecido como Plano Laffer. Laffer era o sobrenome do ministro da Fazenda de Vargas, desse governo. E era um plano econômico a ser implementado com cooperação financeira dos Estados Unidos. Vamos lembrar, gente, que no Estado Novo nós tivemos, né, uma relação de cooperação financeira dos Estados Unidos, quando eles dão, né, um vultuoso financiamento para a construção da siderúrgica aqui no Brasil, em troca aí de uma base militar e de fornecimento de matéria-prima para material bélico, para os Estados Unidos no esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto do governo Vargas, e já pegando ali, né, desde do governo de Dutra, nós estamos no contexto da Guerra da Coreia. Né? Vocês vão ver, tu deve estar vendo aí em história geral, em geografia, né, geopolítica, a Guerra da Coreia é um dos principais cenários de guerra, guerra de fato, né, da Guerra Fria, onde vai aí se opor, né, de lado a lado os blocos capitalistas e socialistas. Então os Estados Unidos eles vão entrar no esforço de guerra e vão ter vários encontros, né, com diplomatas sul-americanos no sentido de mobilizar recursos, né, e logística para o atendimento da demanda da Guerra da Coreia. O Brasil, ele sinaliza que vai, aí depois não vai, e essas oscilações vão fazer com que os Estados Unidos voltem atrás desses financiamentos e não financie mais vários dos planos, né? Vários dos investimentos que eles tinham aqui no Brasil vão reduzir drasticamente nesse momento da guerra. Mas o que era esse plano Laffer, né? Eram projetos relativos à criação de novas fontes de energia elétrica, criação e ampliação da indústria de base e a introdução de novas técnicas na agricultura, modernização da rede de transportes ferroviários e rodoviários, a construção de armazéns e frigoríficos, a criação e ampliação dos serviços portuários. Gente, vários desses pontos estavam no plano SALT, vão ser ressaltados, principalmente aqueles de aplicação rápida, né, que dariam resultado rápido,
porque o interesse desse plano era uma modernização rápida do Brasil, né? E muito interessante é que essas ideias vão surgir, digamos assim, né? Se condensar no plano Salt do governo Dutra, elas vão ser retomadas no plano Laffer, ambos, né? O Salt ainda sai do papel um pouquinho, o Laffer não vai ser aprovado, vai ser trucado aí, mas eles vão ser recuperados novamente e aí postos em prática no plano de metas no próximo governo, que é o governo de JK, certo? Então é importante fazer essa relação, plano SALT, plano Laffer, que vai ser executado no plano de metas, de JK, ok? E aí por que que o Laffer não sai do papel, né? Vargas, ele reage, né, num discurso acusando as empresas internacionais, as empresas estrangeiras, a virem para o Brasil, lucrarem e levar todo esse lucro para fora do Brasil, chamada remessa de lucros. E a gente vai ver lá na frente que Vargas vai propor uma lei que apenas 8 a 10% desses lucros dessas empresas saiam do Brasil, o resto seja tudo aplicado aqui no Brasil. Aí o capital externo vai ficar louco com isso, né? Então, diante dessa crítica de Vargas e diante da negativa do envio de tropas à guerra da Coreia e de um apoio logístico mais efetivo, e diante de uma política econômica mais intervencionista, mais nacionalista, os Estados Unidos vão mudar sua política econômica com relação ao Brasil e vão diminuir gradativamente os seus investimentos aqui no Brasil. Isso vai gerar uma crise econômica considerável, lembrando que no governo de Dutra nós tivemos a abertura da economia, as nossas divisas, né, as nossas reservas sumiram, né, a importação de vários produtos supérfluos. Depois o Dutra vai mudar e vai haver uma maior regulação, mas mesmo assim a gente não vai sair da crise econômica e Vargas vai herdar esse problema econômico e vai aí na sua política tentar contornar essa situação, né? O plano Laffer mostra um pouco dessa política econômica em que Vargas ele não nega totalmente ajudas externas, mas diante desse contexto ele vai acusar as empresas estrangeiras desse colonialismo, né, desse imperialismo, de levar os lucros para fora e vai se fechar a esse alinhamento tão direto, né, tão submisso aos Estados Unidos no contexto da Guerra da Coreia. E aí a política econômica de Vargas ela é conhecida como nacional desenvolvimentismo ou desenvolvimentismo nacionalista, vocês vão ver aí de várias formas, que basicamente é um projeto de desenvolvimento econômico baseado na nacionalização das riquezas, investimento em indústria e, palavra-chave, intervenção do Estado na economia, certo? Então, nós estamos aí num período da nossa história, né, onde as riquezas naturais, o Brasil vai começar a olhar para elas e o mundo vai começar a olhar para elas e vai começar a querer explorar. Então, quem é que vai explorar as nossas riquezas? Quem é que vai explorar o potencial hidrelétrico? Quem é que vai explorar o potencial de petróleo, né? As reservas de minério? Então, existe, como eu já falei para vocês na aula passada, uma grande dualidade, um grande embate ideológico, né, político no Brasil, que a gente vê vez ou outra retornar ao cenário político, que é essa contraposição de nacionalistas e liberais. Então, de um lado, nós temos aqueles que defendem a maior intervenção do Estado, do governo na economia, a nacionalização das riquezas, a empresas estatais, que eram chamados pejorativamente de comunistas, né? E do outro lado nós temos os liberais que se autodenominavam democratas, né? Mas que eram pejorativamente chamados pelos nacionalistas de entreguistas, que defendiam uma economia liberal, que defendiam a abertura do mercado ao capital externo, né, ao capital internacional, e uma menor ou nenhuma regulação do governo nessas relações. Nós vamos ver que Vargas ele vai se alinhar mais aos nacionalistas, mas não é tão simples, né? Vargas é esperto, né? Então ele vai tentar ler
está um pouco velho nesse contexto, né? Não está tão astuto como antes, mas a gente ainda vai ver que ele vai sentindo a brisa para se localizar. Então, parte da sua política econômica se expressa na criação da Petrobras em 53, na tentativa de criação da Eletrobras, que só vai se efetivar em 1963, né? Então, a Petrobras, a gente vai ver no próximo slide, né, como a empresa que exerce o monopólio da exploração do petróleo no Brasil, monopólio, né? E a Eletrobras, que seria a empresa que exerceria aí o monopólio também na produção de energia para que fôssemos, né, um país autossuficiente da energia, não precisássemos importar, né, nenhuma energia de canto nenhum, a gente produzisse para nós mesmos, fôssemos autossuficientes. E a proposta da lei que eu falei, né, a proposta de lei a lei de lucros extraordinários de 53, onde Vargas propõe que a remessa de lucros para o exterior ela se limitasse ali entre 8 e 10%, né? Em alguns lugares você encontra 8, em outros 10, né? Fica ali, 8 e 10%. Isso é interessantíssimo porque isso limitaria, né, os lucros das empresas do capital externo e garantiria um investimento aqui no Brasil, né? Então, enquanto 8% sairia, 92% do lucro deveria ser investido no Brasil. Essa lei ela não vai passar no Congresso, né? Obviamente por grandes pressões de industriais, enfim, representantes do capital externo, não vai passar no Congresso e não vai se efetivar. Mas mostra o pensamento de Vargas com relação a esse capital externo. Show? E aí a gente vai para uma campanha muito interessante, que é a campanha do petróleo é nosso, né? A relação do governo com a exploração do petróleo. Ela não é da década de 50, o problema do petróleo, né? Vem desde o governo de Vargas, né? Lá década de 30, 40. Monteiro Lobato era um grande crítico de Vargas, né? Porque Monteiro Lobato dizia não explora e nem deixa explorar. Então Vargas não explora o petróleo e não deixa que ninguém explore. Enquanto os países ao redor estão já explorando o Brasil, nada, é como se não houvesse. Chegando até a enviar uma carta para o presidente, né, para Vargas, e aí ser preso, né? Monteiro Lobato é preso a mando de Vargas por causa das suas críticas ao seu governo, né? E principalmente a crítica ao fato de não deixar que o capital externo explore o petróleo e nem ele explorar. Uma frase aqui interessante, né? Em 53, em ocasião da fundação da Petrobras, Vargas diz: constituída com capital técnico que trabalham exclusivamente brasileiros, a Petrobras constitui novo marco da nossa independência econômica. Olha aí, então, enquanto no seu discurso, né, em 1951, ele fala que ainda nossa economia seria onerada por políticas semicoloniais, aqui em 53 ele fala que a Petrobras garantiria a nossa independência, não seríamos mais semicoloniais, mas sim independentes economicamente. E aí, dentro desse contexto do monopólio, da exploração do petróleo, surge aí a campanha do Petróleo é Nosso. Essa campanha ela teria sido, né, oriunda de uma frase de Vargas quando ele vai visitar um poço de petróleo na Bahia. Mas ela está dentro de um contexto que inicia lá no governo de Dutra, né, da criação do Estatuto do Petróleo, que seria uma proposta de lei em que haveria a participação do capital internacional no processo de exploração do petróleo, né? Seja na extração, no refino, na distribuição, entre outros, né? Esse estatuto ele vai conseguir desagradar tanto nacionalistas quanto liberais, né? Dutra não tinha muito traquejo político. E aí, dentro desse contexto, desse debate sobre a exploração do petróleo, vai surgir o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, CEDPEN, e ele vai criar a tese do monopólio estatal na exploração do petróleo.
né? Então, esse centro ele vai ser, digamos assim, o foco, né? O locus da- dessa tese, desse pensamento de que o petróleo ele deveria ser explorado exclusivamente pelo país, pelo governo, né? Pertencer exclusivamente ao Brasil. Vargas, quando ele assume o governo de 51, ele vai pegar, né, esse contexto de debate sobre o petróleo e ele vai propor inicialmente a criação da Petrobras S.A. como uma empresa de economia mista com participação de capital estrangeiro em 1/10 das ações, certo? Então, para a gente ver como a primeira proposta de Vargas é com esse 1/10, entretanto, tanto o CEDPEN, né, que fez surgir a tese do monopólio estatal, como a União Nacional dos Estudantes, vai começar a mobilizar uma série de manifestações populares a favor do monopólio estatal. E a gente vai ver, gente, que essa campanha do Petróleo é Nosso, ela vai ser um dos primeiros exemplos, agora não me vem à mente outro exemplo, né? Mas talvez o maior exemplo até então de mobilização popular em torno de uma política pública, na defesa, no debate, né, se deveríamos aceitar, né, se esse seria o melhor ou não para o país. Isso é muito interessante, porque isso aí é a mobilização cidadã, exercício da cidadania, né, exercício dos direitos políticos de manifestação, dos direitos civis de pensamento, dos direitos sociais de riqueza compartilhada do povo. Então, seria um exercício pleno de cidadania, a primeira vez na nossa história, né? Então, essa política do petróleo é nossa, ela vai manifestações populares na rua, a imprensa, né? Até a arte, né? Vai se envolver, a criação de panfletos, de peças teatrais, né? E o Congresso em ebulição, né? Em ebulição discutindo isso, né? Por causa dessas manifestações populares, né? Dessa movimentação popular, né? Em grande parte defendendo esse monopólio, porque se atribui muito, né, essa questão da riqueza do petróleo como a emancipação econômica, como a independência econômica, como o petróleo é nosso, e aí, fora os imperialistas exploradores, né, nós é que devemos explorar esse petróleo. Vargas adere à tese do monopólio estatal, e aí ele sanciona em 1953 a Lei 2004, criando a Petróleo Brasileiro S.A., conhecido como Petrobras. E aí ela é uma empresa de propriedade e controle totalmente nacionais, com participação majoritária da União. Moana aqui participando da aula. Só um segundo. Então, com participação majoritária da União, encarregada de explorar em caráter monopolista, diretamente ou por subsidiários, todas as etapas da indústria petrolífera, menos a distribuição, certo? Então isso é importante, ela explora em caráter monopolista diretamente ou por subsidiários todas as etapas da indústria petrolífera. Então a extração, o refino, né? Menos a distribuição, que aí existe, né? A questão de outras empresas. Show? Aqui nós temos um cartaz, né? O petróleo será nosso graças à luta contra o estatuto entreguista, ou seja, estatuto do petróleo, entreguista é aquele termo pejorativo aos liberais, contra o Standard Oil pelo monopólio estatal. Então a gente vê aí um cartaz, um panfleto, né, mostrando aí essa discussão, né, esse debate público acerca do monopólio estatal ou da presença do capital externo na exploração do petróleo no Brasil. E aí a gente vai caminhando para entender o colapso desse governo de Vargas, né? Vargas e o trabalhismo. Então a gente vê que Vargas ele se elegeu na esteira do trabalhismo, né? Na esteira do discurso aos trabalhadores. Então é muito importante a gente ressaltar o seguinte: dentro desse governo de Vargas ele vai perceber o desgaste dele, né, com essa base tão importante da sua política que são os trabalhadores. Então o que vai acontecer?
Existe uma crise econômica, né? A redução dos investimentos do Brasil dos Estados Unidos no Brasil, que a gente já comentou, por causa de questões voltadas ao nacionalismo econômico adotado por Vargas, a, a não participação na Guerra da Coreia, entre outros aspectos. Então, isso vai gerar uma crise econômica que vai, como já foi dito no governo de Dutra, né? Um aumento do custo de vida, principalmente nas cidades. Isso vai fazer com que o salário mínimo ele entre em defasagem. Então, o último aumento salarial, né, nós tivemos um aumento salarial em 43, depois houve um em 51, mas mesmo assim estava defasado. E aí começa a haver uma grande movimentação popular dos trabalhadores, dos sindicatos, criticando o governo, exigindo aumento salarial, né? Nós vamos ter dois movimentos importantes dentro desse contexto, né, que é a Marcha das Panelas Vazias e a Greve dos 300 mil, que vão acontecer em São Paulo, né? A greve dos 300 mil, né, alguns historiadores dizem que começa ali entre os trabalhadores da Matarazzo, né, aquela empresa, e eles exigiam um reajuste de 38% do salário, os patrões só queriam dar 20%, e a justiça, não, desculpa, os trabalhadores queriam 43%. Os empregadores só queriam dar 20%. E a Justiça do Trabalho intermediou e garantiu um reajuste de 38%. Né? Mas mesmo assim, houveram outras manifestações, né? E aí mostra, essas críticas eram cada vez mais direcionadas ao governo, então mostravam uma defasagem, uma crise na base política, na base de apoio principal de Vargas, que era os trabalhadores e principalmente os sindicatos. Né? Passando moto aí, nosso vizinho testando o motor da moto, vai dar tudo certo. Mona querendo latir, né, Mona? Você tá querendo que o papai trabalhe, é isso mesmo. Vai dar tudo certo, gente. Nomeação de João Goulart. E aí pronto, e aí Vargas vai, diante disso, vai nomear para o Ministério do Trabalho uma pessoa que tem grande articulação com os sindicatos. É João Goulart. João Goulart vai se tornar ministro do Trabalho para amenizar a relação, né, com os sindicatos. E uma das medidas tomadas por João Goulart vai ser decretar o aumento salarial do salário mínimo em 100%. Galera, mano do céu. Né? Vargas, dia 1º de maio de 1953, lá em São Januário, anuncia o aumento em 100% do salário. Não é coisa pouca, né? Então não é corrigindo pela inflação, não é um aumento do poder de compra, é 100%, né? Isso vai gerar uma crise enorme, né, com vários outros setores da sociedade. Aqui nós temos, né, um cartaz da grandiosa greve do proletariado paulista, primeira capa aí do jornal Voz Operária, um jornal comunista aqui no Brasil, mostrando aí esse movimento, né, grevista que acontece em São Paulo contra Vargas, contra o governo de Vargas por aumento salarial. Aqui, então, por causa desse aumento de 100%, a classe média vai ficar, já não gostava de Jango, né, por causa da sua proximidade com os sindicatos, então depois disso pior ainda, né? Então setores da classe média, da classe alta brasileira vão demonstrar sua insatisfação. A UDN, vendo isso, vai aumentar ainda mais a oposição a Vargas. Os militares eles vão emitir um manifesto chamado Manifesto dos Coronéis, onde eles criticam o governo por conta também desses aumentos, porque eles vão dizer que a massa de operários que é pouco instruída teria uma remuneração semelhante ao dos militares, que é mais instruída, né? Olha só, o porquê das coisas. Mas aí o Manifesto dos Coronéis, obviamente, não traz isso explicitamente,
vai falar, né, da irresponsabilidade do governo, enfim, né, da gestão da economia e tal, mas vai tornar aí mais evidente a sua oposição ao governo de Vargas. Para melhorar ainda mais, existe aí, explode uma acusação de corrupção que o governo federal, o governo de Vargas, estaria financiando o jornal A Última Hora, né? Que é essa foto aqui que eu trouxe para vocês, que é a figura, né? O Samuel Weiner, que é fundador desse jornal A Última Hora, junto com Vargas. Esse jornal A Última Hora, ele vai ser um jornal varguista, né? E aí há muitas evidências de que havia um dinheiro público sendo usado para financiar esse jornal, para que esse jornal falasse bem de Vargas. Uma prática, né? Enfim, que Vargas manipulou toda a imprensa e a cultura durante o Estado Novo, né? O que é financiar um jornalzinho, né? E o que é isso hoje no Brasil aí com essa indústria de fake news, né? Enfim, então sempre existe uma relação muito próxima, né? De governantes com a imprensa, né? Seja de amor, de ódio, mas muito próxima. E aí vai ser instaurada uma CPI, né? Para investigação desse caso de corrupção. E aí é interessante, né? Não é o caso de discutir se de fato houve ou não, né, esse financiamento da última hora, ao que tudo indica, houve, mas é interessante como um caso de corrupção, né, isolado dentro do contexto certo, ele serve como uma arma retórica fundamental, poderosíssima no desgaste de um governo. Então, Vargas ele é pego pelo pé, né, com esse caso, né, de corrupção, e a imprensa ela vai bater de marreta em cima de Vargas, aumentando ainda mais o desgaste do seu governo. E aí, para melhorar, um dos seus principais opositores, o Carlos Lacerda, né, jornalista, político udenista, né, que escrevia no jornal A Tribuna da Imprensa, ele vai sofrer um atentado, né, na Rua Toneleiro, onde ele vai ser ferido no pé, mas um dos seus guarda-costas, um major da aeronáutica, vai ser morto. E aí, cara, aí vai ter todo essa ebulição política da tensão social, né? Em torno desse atentado. Quem mandou matar Carlos Lacerda? A investigação vai chegar até o chefe da segurança de Vargas. E diz, né, que quando Vargas soube dessa notícia, né, do atentado, ele diz: acho que estou sobre o mar de lama, né? Então, o atentado da Rua dos Toneleiros serve aí para aumentar, né, a níveis insustentáveis essa crise política de Vargas, né, a opinião pública contra Vargas, né, e a gente vai vendo o que deu. Lembrando, gente, que o Carlos Lacerda, né, que é esse grande opositor de Vargas, ele surge na cena política, né, lendo o manifesto da Aliança Nacional Libertadora, escrito por Carlos Prestes, viu? Comunistazão. Então, Carlos Lacerda, que vai aí se aliar a essas forças conservadoras liberais do Brasil, né, aí no governo de Vargas, vai ser um dos principais articuladores do golpe de 64, né, sempre defensor do liberalismo, enfim, do conservadorismo, surge como um comunista. O Brasil é fantástico, né? E aí a gente chega num episódio na nossa história muito interessante, que é o suicídio de Vargas. Diz, né, a sua carta testamento, a última frase da sua carta testamento: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse texto ele está disponível na internet, muito fácil de você encontrar, é um texto muito bacana que mostra Vargas fazendo a última crítica aos seus opositores, defendendo o seu legado, né, defendendo as práticas do seu governo, o que vai ser importantíssimo para a manutenção do legado varguista na política, aí por no mínimo mais 10 anos, até o golpe de 64, certo? Então, depois dessa crise, né,
na verdade, na esteira dessa crise do atentado à Rua do Toneleiro, né? Café Filho rompe com Vargas. Vargas fica isolado politicamente, né? Parece alguém lá que mandou uma carta, né? Que caiu na boca do povo, né? Reclamando do governo e tal, né? Isolando o presidente, né? Enfim. Café Filho rompe com Getúlio Vargas. Militares e a UDN exigem a renúncia de Vargas, os militares emitem um manifesto à nação e não o ultimato a Vargas. Ou Vargas renuncia ou eles iriam derrubar Vargas. Vargas, diante de todo esse contexto de crise política, de tensão social, de opinião pública e imprensa batendo nele, né, de uma base no sindicato fragilizada, ele no seu quarto, pega um revólver, escreve uma carta, testamento, né, que eu já citei, e desfere um tiro contra o seu peito, se matando. E aí é muito interessante, gente, porque o suicídio de Vargas, ele querendo ou não, de propósito ou não, ele se torna uma jogada política, um ato político poderosíssimo, poderosíssimo, porque vai gerar uma grande comoção nacional, as pessoas vão participar, várias pessoas vão participar, né, dos eventos do funeral de Vargas, né, vários jornais vão veicular, né, nas manchetes o suicídio de Vargas, várias pessoas vão à rua e vai começar uma série de atos de hostilidade a símbolos da oposição a Vargas. Então, jornais vão ser depredados. Carlos Lacerda vai ter que fugir do Brasil, porque senão ele seria pego e linchado pela população. Né? E todo esse aparato político de oposição que estava preparado para tomar o poder depois da saída de Vargas vai ter que refrear, né? E esperar um pouco mais, e a gente vai ver que isso vai acontecer em 1964. Mas o suicídio de Vargas, ele mantém o prestígio político de Vargas, garante o legado político de Vargas e refreia as forças golpistas, né? Essa onda opositora, né? Formada aí por setores da classe média, a UDN, os militares, né? Contra Vargas. O governo, seu vice-presidente, apesar de ter rompido com ele, né, o Café Filho, ele assume a presidência. Ele iria até as novas eleições, mas aí depois de 3 meses, né, ele alega problemas de saúde e aí sai do governo, assume o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado, que convoca novas eleições e aí teremos, né, outros probleminhas que a gente vai ver na próxima aula para assumir Getúlio Vargas. Mas como eu já falei para vocês, o suicídio de Vargas se torna aí um ato político que mantém o legado de Vargas na política. Aqui algumas imagens, né? Carros do Globo sendo hostilizados, né? Aqui o translado do Rio de Janeiro, do corpo de Vargas do Rio de Janeiro até a cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, uma grande presença popular, né? E aqui, né, a manchete, a primeira capa do jornal A Última Hora, diz: matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. E aí um trecho da sua carta, né, que ficou lá, que ele escreveu e publicou justamente com essa ideia, né, alguns historiadores dizem, né, com esse propósito de frear esses grupos opositores. E aí vamos para a nossa questãozinha de praxe. PUC Rio de Janeiro. Preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus amigos, meus companheiros de longa jornada. Preciso de vossa união, preciso de que vos organizeis solidamente em sindicatos. Preciso que formeis um bloco forte e coeso ao lado do governo. Preciso de vossa união para lutar contra os sabotadores, para que eu não fique prisioneiro dos interesses dos especuladores e dos gananciosos, em prejuízo dos interesses do povo.
Vargas, no estado Vasco da Gama, em 1º de maio de 51, ainda lá em ocasião daquele discurso que eu mostrei desde o início da aula. Considere o segundo governo de Getúlio Vargas, 51 a 54, e com base no trecho acima, examine as alternativas. Afirmativa 1. Vargas dirige-se aos trabalhadores do Brasil, urbanos e rurais, beneficiários da legislação trabalhista implantada durante o seu primeiro governo. Gente, lembrando que os trabalhadores rurais não são beneficiários da legislação trabalhista, muito menos implantada no seu governo. Ok? Então, está errada. Então, a gente já retira aí a letra A, a letra B e a letra D. E a letra E também, porque nem todos estão corretos, né? Então, sobra apenas a C. Então, a gente já matou, né? Sabendo que a 1 está errada, a gente já mata essa questão, já é a letra C. Vou até botar aqui, ó. Letra C, de boa na lagoa. Né? Mas vamos ver as outras. Então, 2. O tom de apelo para que os trabalhadores se unissem ao lado do governo evidencia a busca pelo apoio popular frente à oposição de setores militares e do empresariado brasileiro ligado ao capital internacional. Foi o que vimos, né? Então, militares, classe média, né? São esses grupos que se opõem a Vargas, né? Principalmente aqueles ligados ao capital internacional, porque Vargas tinha uma política econômica nacionalista. 3. Sobre a união dos trabalhadores para a luta contra os sabotadores, Vargas está fazendo uma alusão aos comunistas que pretendiam assumir o poder no Brasil naquela época. Não, certo? Inclusive, alguns comunistas votam em Vargas, né, nas eleições de 51, contradizendo a orientação do PCB em votar nulo, porque não tinha candidato do comunista, né? Mas esses sabotadores seriam o capital internacional, né? O capitalismo estrangeiro. E a 4, ainda que se apresente como como garantidor dos interesses do povo, defendendo a ampliação da legislação trabalhista, Vargas enfrenta reivindicações dos trabalhadores, então atingidos pela alta do custo de vida. Perfeito, né? Então, o custo de vida aumenta, os trabalhadores vão fazer greve, e aí Vargas, por mais que se dissesse, né, defensor do povo, dos trabalhadores, ele vai enfrentar, sim, oposição, ele vai enfrentar, sim, críticas por parte dessa base. Ok, gente? Então, letra C, é isso aí. Estudem, tamo junto. Qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Que Deus os abençoe, vai dar certo, vai dar tudo certo. Valeu!